Boa noite a todos. Estamos iniciando mais o Evangelho da Noite. Hoje o tema vai ser sobre o anjo da guarda. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado, por mais esse dia, por mais esse momento especial. Vamos, com muito carinho, com muito amor, transmitir essas palavras amigas para todos aqueles que vão escutar e assistir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre o anjo da guarda. Anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Na pergunta 489 do Livro dos Espíritos, há espírito que se ligue a quem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Se nós temos um espírito que nos protege individualmente todos os seres humanos na face da terra, com certeza, autorizado por Deus. Há irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio, que está nos orientando e cuidando de cada um de nós. Na pergunta 490, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Então ele é mais adiantado, o protetor é mais adiantado do que o protegido. Sempre. Porque cada ser humano na Terra tem uma evolução, isso nós sabemos. De acordo com a evolução do espírito que está aqui, no corpo físico, o anjo da guarda ele é mais evoluído do que essa individualidade dessa alma. Ele é mais adiantado e conhece o projeto de cada um de nós. De acordo com a nossa evolução, é o espírito da guarda que nos acompanha, mas sempre mais evoluído do que o protegido. É isso que a gente quer deixar claro. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai, com relação aos filhos, a de guardiar, de cuidar como guardião ao seu protegido, pela senda do bem, auxiliando com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantando-lhe o ânimo nas provas da vida. Sempre ele está ao nosso lado, nos protegendo, nós trazendo aquilo que nós precisamos. Porque sem esse anjo protetor, nós não tínhamos condições de fazer uma vida individual sozinho aqui. Porque nós temos muito infantil perante a espiritualidade maior. Nós estamos começando os primeiros passos. Então nós temos que ter uma proteção, um protetor para nos ajudar. Deus sabia disso e sabe disso. Então Ele, por misericórdia e bondade infinita, Ele não deixa nós órfãos. Cada um de nós tem um anjo que nos acompanha. O espírito protetor acompanha o seu tutelado desde o nascimento até a desencarnação, até deixar o corpo físico. Em muitos casos, continua acompanhando-o no mundo dos espíritos. Há muitos casos que o espírito guardião serve de amparo ao seu protegido por muitas encarnações, por muitas vidas, e sente no coração a glória da sua vitória, de suas vitórias. Ele abraça seu protegido e lhe infunde energia que o amor fornecem como sendo a vitória de Jesus reunindo as ovelhas para o grande rebanho da fraternidade. Os anjos da guarda nos acompanham e nos ajudam. Nós
traz inspirações sempre. Nós que não procuramos, é difícil ouvir o nosso anjo, porque nós não se comunicamos com ele da nossa parte. Nós não pedimos a ele, não recorremos a ele. Porque na verdade, o anjo da guarda, eu sempre assim tenho assim faço uma reflexão sobre as nossas vidas aqui presente e sobre os pedidos que nós vamos fazer. Podemos pedir a Deus, com certeza. Mas Deus tem milhões de planetas habitados para cuidar, com certeza. Vamos pedir a Jesus, com certeza, também, é o nosso médico, nosso mestre. Mas Jesus tem mais de 40 bilhões de almas para cuidar, entre os encarnados e os que estão fora do corpo físico. Que Jesus cuida, mais de 40 bilhões. Então, vamos recorrer quem? Jesus tem mais de 40 bilhões. Vamos recorrer o anjo da guarda, que está destinado por Deus para cuidar de nós. Está lado a lado conosco, desde o nascimento e ainda vai acompanhar depois da morte do corpo físico. Esse amigo incondicional das nossas almas. Então, nós vamos recorrer quem? Ele, que está do nosso lado. Vamos recorrer quem? Homens. Recorrer homens para nos ajudar. Eles são mais pecadores do que nós, muitas das vezes. E eles vão nos ajudar? Não vão. Não tem muita coisa para dar um para o outro, nós como seres humanos. Mas o anjo da guarda é superior a nós. E tem mais um detalhe muito interessante que nós temos que entender no nosso anjo da guarda, é o seguinte. Antes de nós vir fazer a programação para vir para a Terra, pegar o corpo físico, nós passamos pelo um preparo no mundo espiritual. E o anjo da guarda acompanha lá esse projeto que nós estamos fazendo lá, para vir para a Terra. Ele acompanha todo o nosso projeto. Desde o nascimento, após a morte do corpo físico. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos. Porque nós mergulhamos no corpo físico e esquecemos daquilo que nós pedimos. Mas o anjo da guarda não. Ele sabe. Ele sabe dos tropeços, ele sabe das vitórias, ele sabe das nossas fraquezas. E ele está junto, nós ajudando. Não levando por nós a nossa cruz, mas nós ajudando a levar a nossa cruz. Esse é o nosso anjo, que está dia a dia conosco, durante o dia e durante a noite, gente. É só nós recorrer a ele. Vamos se conectar com ele mais, vamos pedir para ele. Porque ele tem muito que nos ajudar. Mas nós temos que pedir. Porque não adianta você ter um amigo que pode te ajudar, ou ter um familiar que pode te ajudar, você não pede. Temos que recorrer para nós pedir o que nós precisamos. E o anjo da guarda é o ideal. Todos os momentos das nossas vidas, onde nós estivermos, nós podemos pedir para o anjo da guarda que ele vai nos atender. Nós é que temos desligado dele, mas ele não está desligado de nós. Nós é que desligamos dele. Vamos recorrer a ele, gente. Primeiro passo que nós temos que dar para fazer um pedido na terra é para o nosso anjo da guarda. Porque ele sabe o que nós precisamos. E sabe como nos ajudar também. Desde a época remota que a humanidade é conhecedora dos anjos guardião, como sendo o bom gênio, que orienta e abençoa sempre o seu tutelado. E a doutrina espírita claramente mostra, com provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e que essa dimensão de vida é capaz de se comunicar com outras dimensões, inclusive com os irmãos que se encontram no corpo físico. Isso aí é muito importante, gente. Muito importante. O espírito encarnado passa a exercitar muitos meios pela orientação dos próprios espíritos fora do corpo físico, melhorar o intercâmbio de uns para com os outros, na certeza de que se processa a alta educação que molda nossas almas. Então, esse anjo da guarda acompanha nós desde que nós existimos na Terra, desde mais remotas épocas, desde que nós partimos das cavernas. Nós temos sempre um protetor que nos ajuda.
de acordo com o nosso grau evolutivo. É tão interessante que nós podemos analisar para nossas avós, nossas mães. Muitas delas nem estudo não tinham, mas tinham na consciência que os seus filhos tinham um anjo da guarda que acompanhava. Estava na mente, estava na consciência dessas almas. Isso é por Deus, gente. É mesmo que Deus está dentro de nós, está fora de nós, está na nossa consciência. Por isso que não dá para esquecer de Deus, porque Ele está conosco. E o anjo da guarda também. Por mais que aquelas mães eram simples, mas sabiam que os filhos tinham um anjo da guarda. Seu anjo da guarda, seu bom amiguinho, te leve sempre a um bom caminho. Tinha várias orações sobre o anjo da guarda. Ela já tinha consciência que cada um de nós é um anjo da guarda. Agora nós temos mais velho um pouquinho na nossa evolução. Está na hora de nós se conectar melhor com o nosso anjo, gente. Quem te conectar com esse anjo não vai sofrer muito, vai sofrer bem menos. Porque o anjo cuida de nós como nós nem podemos imaginar. Certo dia um espírito falou numa comunicação referente a meu anjo da guarda, falou que eu tenho um anjo da guarda que cuida muito de mim, que me ama infinitamente, que é para mim ter muito contato com ele. Porque se eu analisasse o que já passou comigo aqui no corpo, eu ia notar que eu passei por muito apuro, passei já por um fio de linha para não desencarnar. E só não desencarnei porque o anjo da guarda não deixou, não era a hora. E ele me ajudou a passar por esse momento mais difícil. Vejamos o valor que tem o nosso anjo da guarda, gente. Ele nos acompanha. Quando nós dormimos, que nós saímos do corpo físico, temporariamente, ele está conosco, levando nós para outras esferas, trabalhando com nós em outras dimensões. Então nós temos que prestar atenção com o nosso anjo da guarda, que é muito importante. O anjo da guarda é, pois, um espírito protetor destinado a nos orientar para a nobreza da vida em nome de Deus e sob a égide de Jesus Cristo. Se já sabeis desta verdade, é bem melhor, para que possa sentir esse companheiro de luz e dele receber as instruções referente à verdade. É bom que lembremos dele em todos os dias e oremos para que possa encontrá-lo com mais segurança. Nós temos um compromisso com o nosso anjo da guarda muito grande, de pedir para ele. O importante, no deitar, orar em Pai Nosso, pedir para o anjo da guarda nos proteger durante a noite, que nós não vamos ficar sozinhos, que é muito difícil, às vezes, se não tivesse a companhia do anjo da guarda quando dormimos, porque ele está nos protegendo. Quando levantamos, na nossa prece da manhã, mais um Pai Nosso, pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude durante o dia, que nos traga inspiração, que nos ajude na nossa saúde física e espiritual. Isso é importantíssimo, gente. Não precisa ir lá em templo feito por mão de homem em busca de verdade, em busca de consolo, em busca de cura. Peça para o anjo. O anjo da guarda está ao nosso lado. Não cobra nada. Nada. Faz tudo o que nós podemos imaginar, o imaginável ele faz por nós. As religiões sabem desta verdade que agora estamos expondo. Sob a inspiração do Livro dos Espíritos, obra que deve ser lida todos os dias, para que se possa entrar na sintonia sublime da divina compreensão. Pelo menos a hora de deitar e levantares pela manhã. Conversa com o teu anjo da guarda, o teu anjo da guardião, pelos fios da prece, que ele tem facilidade de ouvir-te, na dada sintonia que já recebeu
com seu tutelado, por amor à grande causa de ajudar. Mas que coisa mais importante, né? Que coisa sublime. O anjo da guarda, quando nós vamos fazer o projeto lá no mundo espiritual para vir para cá, ele já está conosco lá, gente. Nós acompanhando. E desce aqui acompanhar nós, porque acompanhar nós aqui 70, 90 anos, para eles é rápido. É um minuto como um 1000 anos e um 1000 anos como um minuto. Para eles o tempo é muito, muito rápido. Nós é muito difícil. Porque nós temos um corpo físico. Nós temos um relógio aqui. Né? Nós temos um corpo biológico. Então, o anjo da guarda, quem está me ouvindo, por favor, nunca mais se desligue do seu anjo da guarda. Vai fazer uma viagem, peça para o anjo da guarda, que ele está acompanhando você. Tem motorista que às vezes dorme dirigindo ônibus, faz 10, 20, 30 quilômetros dormindo e não cai na ribanceira. Por quê? Porque o anjo da guarda está do lado dele, ajudando. O próprio anjo da guarda dirige o ônibus para ele quando está dormindo. Veja a grandeza dessa alma, gente. Cada um de nós na face da terra temos um espírito amigo, protetor que nós acompanhamos. Cada ser humano na face da terra. Esse é o Deus maravilhoso. Por isso que nós temos que acreditar nos espíritos. Tem pessoa que não acredita nos espíritos, então não acredita em si mesmo, porque ele também é um espírito que está no corpo físico. Se nós temos quase 9 bilhões num corpo físico reencarnado, já temos 9 bilhões de espíritos que nos acompanham. Cada um de nós, cada um recebe a companhia de um espírito, já são 9 bilhões que nos acompanham. Mas como tem 5, 6 vezes mais do que o número dos encarnados, vai para quase 30 bilhões. Então é isso que nós temos que entendermos. Vamos lá. Não te esqueça de que o teu anjo guardião pertence à ordem do espírito elevado, logo podeis confiar nas suas inspirações, que queres se aproximar mais dele. Não esqueça da caridade, primeiro contigo mesmo. Nós também temos que se moldar, temos que progredir, evoluir. Só assim o anjo da guarda tem mais facilidade de nos ajudar também. Depois não esqueça da caridade. Primeiro contigo mesmo e depois com os outros. Aquela caridade que orienta, que serve, sem exigir, e que usa sempre a alegria para estimular a esperança. Tirar as roupas, caso as tenha do orgulho e do egoísmo, veste as do amor, da caridade, do perdão e da tolerância. Como é importante, né? Esse anjo da guarda em nossas vidas. Como é importante. Anjo da guarda e espíritos protetores. Espíritos bem-amados, anjo da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprime a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazeis que reconheçamos que um amigo devotado junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Que importante, né? O anjo também fica triste, muitas das vezes, com a nossa decadência, porque ele faz o que ele pode por nós, mas nós temos um livre-arbítrio, a liberdade também de escolher o nosso caminho. Se nós só fizermos o mal, o anjo da guarda vai fazer o máximo que ele pode, para nós não cair no abismo. Mas ele não pode fazer tudo, nós temos que fazer a nossa parte. Mas se nós fizermos a nossa parte, o mínimo que seja,
A grande é Ele que faz por nós também. Então vamos, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé, amor, as provas que vêm até nós por causa das nossas dívidas que temos, mas Deus não vai desamparar, e por isso Ele coloca no nosso caminho esses espíritos amigos para estar conosco. Orar é ato de amor. Orar é função da vida. Orar significa maturidade da alma. Quando nós oramos, em qualquer lugar, em qualquer momento, que nós vamos pensamento a Deus e pedimos a Ele, o anjo da guarda aproveita esses momentos, esses flash de luzes que nós emitimos quando nós oramos, e Ele chega com mais facilidade para dar sustentação para nós, para trazer a paz aos nossos corações. Então, que Deus abençoe a todos, se apegue com os seus anjos, que cada um de nós temos esse privilégio por Deus, né, por misericórdia, e nós temos a alma, cada um, cuidando de cada um de nós. O tema de sábado vai ser, deixa eu ver qual é o tema de sábado, agora às 20 horas, missão dos novos discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. E divulgue, compartilhe esse evangelho, que eu fico muito feliz. Obrigado. Um beijo no coração de todos.